Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor pelo voto de confiança a nós estendido, agradecer a presença de cada um dos irmãos. Aleluia. Vocês estão de parabéns, porque com esse tempo chuvoso, frio, e a igreja assim repleta, é motivo de glorificarmos a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Glória a Deus. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, a irmã já leu aqui, mas eu quero ler novamente, que será o versículo base para a nossa meditação, que vai dizer assim: Aleluia. tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Amém. Sabemos que Aleluia. o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um desbravador de igreja, implantador de igreja. E sabemos que na sua primeira viagem missionária, ele passa pela cidade de Listra, anunciando o Evangelho, e ali, aparentemente sem muito resultado, ele prega o Evangelho. E o trabalho dele na cidade de Listra, isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, o trabalho dele na cidade de Listra custa-lhe um apedrejamento esse que deixa ele quase que morto, e ele é levado, só que o Evangelho ficou pregado. Aleluia. Timóteo estava neste evento. E Timóteo, ao ver a firmeza de Paulo ao anunciar o Evangelho, Timóteo percebeu que Paulo era um mestre, um rabino, diferente dos outros, porque Paulo estava disposto a morrer, se preciso for, por causa do Evangelho. E isso aguçou em Timóteo o desejo de ser alguém com a intensidade do apóstolo Paulo. E você deve estar perguntando: irmão, você veio falar hoje sobre cuidados pessoais? Sim, e eu vou chegar lá. Eu tenho um pouco bom de tempo e eu quero te mostrar o contexto para que você possa entender a importância do cuidado na vida de um servo de Deus, principalmente na vida pessoal, que é o assunto a qual eu fui convidado para estar abordando. Timóteo então começa a ter o desejo de ser um mestre, um rabino, um doutor da lei, como o apóstolo Paulo. Paulo foi-se e Timóteo ficou, debruçou em cima dos livros, estudou, foi buscando a Deus. Glória a Deus. E aí, quando lemos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que já na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo passa na cidade de Licônia, ele vai encontrar novamente o Timóteo. Só que agora ele vai encontrar um Timóteo evoluído, um Timóteo despertado. E tamanha foi a dedicação de Timóteo, com o desejo de servir a Deus, como Paulo servia, que os irmãos da cidade que Timóteo morava chega para Paulo e dá testemunho da evolução ou do melhoramento
ou da dedicação de Timóteo em prol das Sagradas Escrituras. E quando Paulo fica sabendo disso, ele observa Timóteo. E ao observar Timóteo, Paulo percebe em Timóteo que Timóteo poderia ser muito útil a ele no reino de Deus. E aí Paulo abraça Timóteo, juntamente com os demais obreiros, e põe a mão sobre ele. E a partir dali, Paulo começa a carregar Timóteo com ele para melhor lhe instruir na obra de Deus. E aí eles começam a fazer viagens juntos. E Paulo vai trabalhando na vida de Timóteo. Timóteo tinha um pai grego e a mãe judia. E isso custou para ele na infância, porque sendo da maternidade judia, ele deveria se circuncidar. Mas tendo o pai grego, já não havia a preocupação de circuncidar. E Paulo, vendo que essa situação poderia prejudicar o ministério dele, Paulo vai aconselhar ele a circuncidar. E ele aceita o conselho e circuncida, e aí segue fazendo a obra do Senhor. Paulo é preso. Paulo precisa de enviar obreiros para a igreja que está em Éfeso. E Éfeso, Paulo está sabendo que está tendo problema. E Éfeso é a igreja xodó do apóstolo Paulo. É a igreja querida. Se a gente for estudar, você vai perceber isso. E Paulo resolve mandar Timóteo para lá. Timóteo agora está pastoreando a igreja. E agora ele precisa de instruir os irmãos. Ele precisa de trabalhar com os obreiros. E Timóteo vai ter os seus primeiros problemas dentro da igreja. Porque existe uma ideia errônea de que por a gente ser cristão, a gente não tem problemas. E temos, irmão. Eu sempre digo que a salvação, ela é um processo que a cada dia nós chegamos mais perto dela. E a cada dia precisamos melhorar. Eu sempre, quando falo de melhora, eu lembro do conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses, que ele vai dizer: Cristo começou a boa obra. Até ele voltar, ele vai terminar essa obra. Então, enquanto Cristo não vir, é melhorar e melhorar. Irmão, e como que eu consigo melhorar? Deixando Cristo trabalhar na tua vida por meio da palavra. Por meio da palavra, a cada culto, a cada encontro, a palavra de Deus, seja ela cantada, testemunhada ou pregada ou ensinada. A cada encontro, Deus, por meio da palavra, vai tocando no teu coração. A cada encontro Deus vai trabalhando e a gente vai aos poucos melhorando. Chega uma certa idade que nós vamos falar como Paulo falou: eu era menino, mas me tornei homem. E agora que eu sou homem, eu deixo as coisas de mim. Assim Paulo está falando ali, claro, da maturidade cristã. Que a gente a cada dia vamos melhorando. E aí Timóteo agora está lidando com a igreja. E Paulo fica sabendo na cadeia que ele está tendo dificuldade. E escreve para ele alguns conselhos. Escreve para Timóteo algumas orientações. E na sua primeira carta, ele vai chegar no capítulo de número 4 que nós lemos. E ele vai dar um conselho para Timóteo. Ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque você fazendo isso, você vai salvar você e também vai salvar aqueles que te ouvem. Observa que ele vai dizer, você vai dizer assim, te salvará tanto a ti como
os que te ouvem. Ele diz, tanto como os que te ouvem. E hoje eu fui incumbido para falar sobre cuidados pessoais. Existem muitas pessoas, irmãos, se arrebentando como crente individualmente. E amanhã creio que o Paulo Zang vai falar sobre crente num contexto ministerial, se arrebentando porque não se cuida. E quando lembramos de cuidado, eu me lembro de Jeremias 48 e o verso de número 10, onde Jeremias vai dizer assim: maldito é o homem que faz a obra do Senhor, ou seja, serve ao Senhor relaxadamente. A palavra relaxadamente, se você buscar no dicionário, você vai ver que ela é desmanzelado, ou seja, desentendido, ou seja, com falta de zelo, ou com falta de entendimento. Existem muitas pessoas que não se cuidam, porque desmanzelado é pessoas que não se cuidam, não tem cuidado. Então a Bíblia vai dizer que é maldito quem não cuida o que faz. E aí a gente vai ver que a Bíblia vai dizer assim que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E nós vemos isso. Eu me lembro de uma vez que eu tive a primeira vez que eu comecei a entender de obras e trabalhos da igreja. E o pastor veio pedir para mim orar, porque precisava de colocar alguém em determinada função, e segundo ele não tinha gente para colocar. E eu pensei, mas espera aí, nós somos em 300 e poucos membros, o senhor me falar que não tem? E ele disse, irmão Geraldo, aprenda uma coisa: muitas pessoas, por descuidar, perdem oportunidades, perdem bênçãos, por não cuidar. E aí eu fiquei intrigado e comecei, mas e o fulano? E o Beltrano? Fulano é bonzinho, mas tem isso, Beltrano não serve para ir. E ele começou a mostrar, e a partir daí eu comecei a entender este versículo que está em Mateus capítulo de número 22, o verso 14, que diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque muitas pessoas pensam que o trabalhar, o servir a Deus é apenas de palavra, e não é. Jesus disse assim, que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome, no teu nome, no teu nome, e vai ser surpreendido. Por quê? Porque tem cuidados que precisa de ter. E cuidados esses que não salva. Deixa eu deixar bem claro. Cuidado não salva, mas coopera na sua salvação. Ou seja, ajuda você a se encaixar nos moldes da palavra de Deus. E é justamente sobre esses cuidados que eu quero abordar nessa noite. Eu quero abordar aqui no mínimo uns 10 cuidados que nós temos que ter. Os 10 cuidados que temos que ter. E eu quero começar, já falei um pouquinho acerca da vida do Timóteo, do contexto, já falei um pouquinho acerca do trabalho da obra de Deus. Deixa eu reforçar um pouquinho sobre trabalho na obra de Deus. O nome já diz trabalho, não é fácil. É por isso que quando lemos Mateus capítulo de número 7, do versículo 13 ao versículo 14, nós vamos ver Jesus dizendo que por o caminho largo ser largo, muitos vai preferir ir por ele, e poucos vai passar pelo estreito. Por quê? Porque o caminho estreito, irmão,
Você tem que ter cuidado. Aqui quase eu não fui para sítio, mas lá em Rondônia eu ia muito para as linhas, ou seja, as ruas dos sítios. E ali você tinha que ter um cuidado, porque como era rua estreita, se viesse um caminhão e você estivesse ali de moto, você tinha, como a moto é mais pequena que o caminhão e o carro, você tinha que ter um cuidado, porque senão você acabava batendo, caindo. Caminho estreito requer cuidado. Não é de qualquer maneira. E nós vamos falar sobre esses cuidados nessa noite. A obra de Deus requer cuidado. E nós, como cristãos, irmão, temos que ter muito cuidado. E eu quero começar falando aqui sobre o cuidado com a nossa vida. Quando eu falo a nossa vida, eu falo a nossa vida num todo, o nosso conviver. Não é apenas você estar vivo, mas o seu conviver. Temos que ter cuidado. Por quê? Porque Paulo vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso de número 2 ao 6. Ele vai dizer que nós somos a carta de Deus neste mundo. Então, sendo a carta de Deus neste mundo, o mundo está lendo a tua vida e por meio da tua vida está tendo uma compreensão do poder, do agir e do trabalhar de Deus. Então o primeiro cuidado é o cuidado com a vida num todo. Irmão, você não é qualquer um. Você não é mais um. A Bíblia vai nos dizer que você é um escolhido por Deus. E aí, quando se fala de escolha, as irmãs que faz compra aí, a gente que leva elas, mas geralmente é elas que selecionam as coisas que vai levar. Pelo menos lá em casa é assim. Eu levo a minha esposa, eu só vou para empurrar o carrinho, é ela que... E eu percebo que quando ela vai pegar lá o tomate, ela escolhe o tomate. E aí eu fico observando, ela olha para um, olha para outro, dá uma analisada, e aí ela escolhe aquele que ela quer. E quando a Bíblia diz que nós fomos chamados, escolhidos por Deus, vai dizer que nós não somos qualquer um, então temos que cuidar com a nossa vida. Não podemos viver como diz algumas pessoas, a vida é minha, então tem que aceitar Jesus. Então tem que entregar essa vida que é sua para Jesus, porque se tu entregou para Ele, já não é mais tua. Se não é tua, há um molde pela palavra de Deus que tu precisa se enquadrar. Cuidado com a tua vida. E a gente vê por aí muitas pessoas que diz que é crente, mas eu lembro desse versículo, nem todos que diz. Então temos que ter cuidado com a nossa vida, e eu digo num todo. E já nós vamos entrar nos detalhes, porque nós somos a carta de Deus. É por meio da igreja que Cristo é manifesto ao mundo. Eu vou só abrir um parênteses aqui para tentar mostrar para você a importância da tua vida neste mundo. Paulo vai escrever na carta aos Tessalonicenses. Ele vai nos dizer acerca do império do anticristo que está querendo se manifestar na sua plenitude. Só que a Bíblia vai nos dizer que há um que ainda o resiste. Aleluia. E aí o texto vai dizer, até que do meio seja tirado. Quem é esse um que está resistindo ao império do mal? Jesus Cristo vai dizer assim, as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Quem está resistindo às forças do mal ainda é a igreja, ou seja, é você. Por causa de você, o império do mal não se
instalou. Então cuida da tua vida. Aleluia. Por mais que é tua, mais uma vez você entregou para Cristo. Então cuida dela, porque Ele espera que por meio da tua vida o nome dele seja glorificado. Para tentar dar um choque de realidade, eu sempre gosto de perguntar assim: quando você sair dessa terra, quando você, tomara Deus que demore muito, vou orar para isso, mas quando tu for levado desta terra, o que vão dizer da tua vida? Vão dizer aquilo que tu está deixando eles verem, aquilo que você está permitindo eles verem, porque Paulo vai escrever que nós somos a carta de Deus neste mundo. Então você está deixando Deus transparecer por meio da tua vida. Agora está aparecendo muito, está aparecendo pouco, o mundo está entendendo que Deus está aí ao olhar para a tua vida. Primeiro cuidado que temos que ter é com a nossa vida. Eu sempre dizia assim, e parei de dizer, meditando na palavra e aprendendo, porque a gente tem que melhorar. Eu sempre dizia assim: falem mal, falem bem, o importante é que estão falando de mim. Parei com isso, irmão. Só por causa da frase que diz falem mal. Não podem falar mal. Eu tenho que ser uma carta bem lida para as pessoas lerem e entenderem. Se estão falando mal, então eu tenho que cuidar. Espera aí, o que estão falando? Então temos que tomar cuidado. Eu estou indo bem devagar porque eu tenho 1h30 para poder falar com os irmãos. Não vou usar todo esse tempo, mas eu quero ser bem explicativo, bem claro para os irmãos. Não é um culto, é um ensino, segundo o pastor nos passou. Então o primeiro cuidado que temos que ter, irmão, é com a nossa vida em todo. Vamos cuidar da nossa vida. Deixar a vida do outro quieto. Né, pastor Paulo? Que a gente às vezes fica tão preocupado com o outro e acaba esquecendo da vida da gente. E aí apontamos um e às vezes tem 3. Às vezes não, sempre. Tem 3 apontando para nós. Vamos cuidar da nossa vida. Outra coisa que precisamos de cuidar, irmão, ter cuidado, e eu anotei aqui, são os negócios que nós fazemos nessa vida. Estou falando de cuidado pessoal, cuidado da nossa vida num todo, e agora vamos entrar nos detalhes, cuidados pessoal. Olha o que Paulo vai explicar para Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4. Ele vai dizer assim: aquele que se milita não pode se embaraçar com negócios desta vida. Eu acredito que boa parte dos irmãos aqui, se nunca fez isso, já deva ter visto a garotada fazer o tal de empinar pipa, ou até mesmo pescar. Ou coisa chata é quando dá aquele embaraço de linha, principalmente quando o cara está pescando, pastor, e está pegando. Naquele dia está bom para a pesca, você está jogando, está pegando, dá um pouco, a linha, a gente não enrola direito e vira aquele embaraço. Meu Deus do céu, se for igual eu, meio apavorado, já corta a linha, dá um nó aí que vai embaraçar mais ainda depois. Mas o que tem de pessoas embaraçados com negócios dessa vida, irmão? E com essa facilidade de crédito, né, irmão? Que você compra as coisas numas parcelas do tamanho da Bíblia. Vem que não leva em 72 vezes, 5 anos pagando. E aí eu sempre digo para as pessoas: eu estou trabalhando, estou de carteira assinada, está uma maravilha. Legal. Mas e aí no dia do amanhã? A Bíblia diz que não é para a gente presumir. Cuidado com os negócios desta vida, porque a Bíblia vai nos dizer assim:
há caminhos que para o homem parece reto, mas são caminhos de morte. O que tem de gente perdendo família, crédito e moral por causa de negócios mal feitos. Cuidado com os negócios que tu faz. Eu costumo dizer, crente e rolo não dá certo. Quer ver uma coisa que eu fico preocupado? É quando o irmão gosta de viver negociando, viver de rolo. Não sei se é assim que os irmãos entendem isso. Aquele que compra e vende e aquela coisa toda. São negócios. Cuidado, para você não se embaraçar com esses negócios. São cuidados que temos que ter. Cuidado com negócios nesta vida. O que tem de pessoas perdendo a salvação e atrapalhando os outros a serem salvos por causa de negócios. Há poucos dias eu ouvi um irmão dizer para mim assim: Pastor Geraldo, quando eu vejo o fulano, acaba o meu culto. Já pensou, irmão? Negócios mal feitos, mal planejado, mal calculado, que acaba embaraçando as pessoas. Porque a gente, quando vai fazer negócio, ninguém pensa na perca, né? Vou comprar o carro, mas é o carro do meu sonho. Você não quer saber como é que está o motor? Você não quer saber como é que está o preço dele? Não faz uma pesquisa. Mas a oportunidade é boa. Faça um negócio. Depois está lá todo enrolado com o negócio. Cuidado, negócios da vida. E a vida nos cobra isso, né? Então temos que tomar cuidado para não se embaraçar. Aleluia. Só para os irmãos terem uma noção da seriedade. Paulo está dizendo, tenha cuidado de ti mesmo. E eu estou falando de cuidados pessoais, que nós temos que ter. Negócios. Eu me lembro de um pastor que certa feita anunciaram que poderia ser ele que iria ser empossado naquela congregação como dirigente. E eu me lembro que eu estava do lado de uma irmã e ela disse, se eu souber que é ele, eu mudo de congregação. E eu fiquei intrigado e disse, irmã, mas por quê? E ela disse, porque uma vez, há muito tempo atrás, ele fez um negócio, e esse negócio que ele fez com que toda a credibilidade que eu tinha nele como servo de Deus viesse a comprometer a vida dele. E hoje eu não olho para ele com os mesmos olhos. E eu falei, sério, irmã? Ela, sério. Misericórdia. Não vou falar o negócio porque, como está sendo gravado, pode me comprometer. Mas prometeu e não cumpriu. Então, cuidado com os negócios que fazemos, porque senão poderemos pôr em risco. Irmão, mas negócios não salva. Eu sei disso. Mas o que tem de muita gente perdendo a salvação em Cristo por causa de negócios. Estão embaraçados. Vamos lá, vamos para o terceiro cuidado que temos que ter, irmão. Cuidado com o nosso andar. Quando eu falo cuidado com o nosso andar, eu estou falando de caminhar, de caminhos que trilhamos, de pessoas que deixamos entrar na nossa caminhada. Pessoas que caminham conosco. Temos que tomar cuidado com o nosso caminhar.
Ou seja, saber quem permitimos que andamos conosco, saber quem permitimos que nos cercamos. O sábio Salomão, quando ele vai escrever em Provérbios, capítulo de número 13, o versículo de número 20, ele vai dizer que se o sábio ficar ao lado de um sábio, ele vai se tornar mais sábio. Agora, se ele ficar ao lado do tolo, ele vai ter ruínas. Aí vem aquele velho ditado popular que nós dizemos: diga-me com quem tu anda, que eu digo quem tu é. E esse ditado popular foi tirado, eu acredito, do Salmo 1, que vai dizer: bem-aventurado é quem escolhe as pessoas com quem vai andar e com quem vai caminhar. Cuidado, irmão, com as pessoas que te cercam, porque a vida é uma caminhada e nós fomos feitos para se relacionar. Ninguém vive sozinho. Mas Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15 e no verso de número 33, ele vai nos dizer o seguinte, que as más conversações, ela corrompe o bom costume. Se você andar só com pessoas más, cuidado, você pode acabar sendo influenciado. Irmão, mas você está dizendo então que eu tenho que me ausentar dos mal, mas aí como é que eu vou ganhar ele? Eu não falei isso. Eu estou falando de cuidado. Não tem como nós se ausentar das pessoas más e ruins. Só que tem como nós se cuidar e não deixar com que elas caminham ou andam a caminhada inteira que temos que andar conosco. Temos que ser cautelosos e cuidadosos. Cuidado com o seu andar. Pedro, ele chega a dizer assim, na sua primeira carta, no capítulo de número 1 e o verso 17, se eu não estou me equivocado, ele vai dizer assim, que durante o tempo da nossa peregrinação, nós precisamos de ser coerente. Ele vai dizer assim: se tu diz que serve a Deus, então anda como um servo de Deus. Se tu diz que é, aleluia, um servo de Deus, mas só anda em lugares que um servo de Deus, a ele não é propício andar, fica meio que incoerente, irmão. Irmão, então quer dizer que eu não posso mais ir na casa do fulano? Não estou falando isso. Eu estou falando de cuidado. Cuidado, até que ponto, para tu entender melhor, até que ponto a sua integridade de servo de Deus está garantida, caminhando, andando com esses tipos de gente. Paulo disse que quando ele se tornou homem, ele largou as coisas de menino. Então, quando você se torna um servo da luz, você tem que cuidar, porque essa falta de cuidado, irmão, pode comprometer a tua vida e colocar em risco a tua salvação e a salvação dos que estão te ouvindo. Não precisa de você beber para salvar um bêbado. Eu já vi pessoas usar esse versículo de forma errada, irmão Paulo, e tentar justificar o erro com este versículo. Não, mas Paulo disse que eu me fiz de louco para ganhar os outros. Não. Não é isso. Não é isso que ele está ensinando. Ali ele está ensinando sobre proceder. Você tem que ter cuidado no seu proceder.
Por quê? Porque tem muita gente de olho em você. Nós somos uma carta. O mundo está lendo. Temos que ter cuidado com o nosso andar, com a nossa caminhada, com as pessoas que nos cercam nesta caminhada. Tem amigos que é só paz do Senhor, só bom dia, boa tarde. Temos que tomar cuidado, porque estamos caminhando para o céu. E certas pessoas não querem ir para o céu. E a Bíblia diz que um abismo acaba arrastando o outro para o abismo. Temos que tomar cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado. Tá? No andar, no caminhar, no proceder, temos que tomar cuidado. Vamos lá. Seguindo ainda no cuidado. Outro cuidado que nós temos que ter, irmão, é no nosso falar. Temos que ter cuidado no falar. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. É a passagem de Juízes. Juízes capítulo de número 12, versículo de número 6. Onde o batalhão de Jefté, eles vencem uma batalha. E aí algumas pessoas fogem. Por perceber que vai perder, foge. Só que ele é tão esperto, Jefté, que já pensando na possibilidade deles escapar, ele já colocou um grupo de soldados na beira do rio, para que se por um acaso alguém querer escapar, eles já estejam lá esperando. E do jeito que ele planejou, deu certo. O pessoal que estava perdendo a luta, viu que ia perder, resolveu fugir. Quando fugiu, chegou lá, deu de cara com o exército de Jefté. Só que como eles eram parecidos, eles fizeram um desafio para eles. Disse para eles assim: pronunciam a palavra Shibolete. E aí aquele grupo de pessoas não conseguiam pronunciar corretamente a palavra Shibolete. E eles diziam Sibolete. E foi nessa fala que eles perceberam que aquele grupo era grupo do adversário que estava fugindo. E moral da história, morreu porque não soube falar. E quando eu falo de o cristão, o servo de Deus, ter cuidado com o falar, eu me lembro de uma experiência vivida minha. E eu vou contar aqui para tu ter uma noção de como que o falar, nós temos que ter cuidado. Certa feita eu trabalhando numa empresa, só eu de crente, não tinha ninguém ali evangélico do lado. Deu na hora do almoço e aquele monte de peão, empregado, funcionário, começou a contar história, piadinha. E foi contando, e todo mundo ria, tal, e aquela graça toda. E um dia antes eu tinha orado a Deus e dito: Senhor, me ajude a melhorar. Se for preciso, usa a jumenta, usa o corvo, usa o ímpio, o incrédulo, usa quem o Senhor quiser, só não deixa eu permanecer fazendo aquilo que o Senhor sabe que não te agrada. Eu quero melhorar. Eu tinha orado desse jeito e esqueci da oração e estou lá no meio dos amigos. E brincadeira vai, brincadeira vem, e eu falei: vou contar também uma historinha. Vou contar uma piada também. E a hora que eu abri a boca para começar a piada, um desviado falou assim: ué, até os crentes agora estão contando piadinha? Na hora eu lembrei da minha oração que eu tinha feito e disse: oh, me desculpa, eu ia contar uma piada, mas eu lembrei que isso não é legal.
e saí sem graça de perto dele. Depois ele me pediu desculpa, tal. Só que eu entendi que nós temos que cuidar com o nosso falar, irmão. A Bíblia falar é tão importante, que Jesus disse que nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. E se passar disso, não é eu, é Jesus que disse, é procedência do maligno. Então temos que tomar cuidado com o nosso falar, porque diz as Sagradas Escrituras que pelas nossas palavras nós seremos julgados. E o que tem de pessoa, nós estamos falando de servos de Deus, e o que tem de servos de Deus que estão sem moral. E você quer ver, irmão, um perigo? É essa frase: a boca é minha, eu falo o que eu quero. Cuidado. Eu falo mesmo, cuidado. Para que depois nós não venhamos dizer por que eu falei. Às vezes é melhor a gente calar a boca, porque o sábio Salomão, ele diz que até o tolo, glória, ele diz que até o tolo se passa por sábio se ficar em silêncio. Tem hora, irmão, que nós temos que engolir. Tem hora que nós temos que fechar. A Bíblia vai nos dizer, o sábio Salomão em Eclesiastes, que há tempo de ficar calado. Eu falo isso e me lembro de uma experiência em que eu queria falar, e queria falar mesmo, irmão, com força, sabe? Quando você está mesmo assim querendo falar. Eu queria falar isso uma vez, e o Espírito Santo falou para mim. E aí a decisão era minha. Ou eu falava mesmo, ou eu me calava. E eu falei, bem, é melhor eu me calar, porque o Espírito Santo ele é eterno, né? Então ele sabe lá no dia do amanhã, e eu não sei de nada. Às vezes eu vou falar agora, sem medir a consequência. Fiquei calado. Passei mal, irmão, vou ser sincero. Tem hora a gente passa mal com vontade de falar, mas aí a gente lembra que o Espírito Santo está nos ajudando, e aí quando a gente obedece. E eu fiquei calado. Só para tu ter uma noção da proporção, da gravidade, eu creio que eu já devo ter contado isso daqui, mas o pastor da minha igreja tinha apanhado eu para comprar os instrumentos da igreja. Os instrumentos davam R$3.000, nós avaliamos, fizemos um levantamento, dava R$3.000. E aí com 30 dias de campanha eu arrecadei 1.000. Aí eu não sou muito ruim na matemática, fiz a conta, bem, se com 30 dias eu arrecadei 1.000, então com mais 2 meses, 60 dias, eu arrecado os outros 2.000 e pronto. Daqui 2 meses, os instrumentos estão na igreja. E eu falei isso para a igreja. Falei, irmãos, daqui 2 meses, nós estamos orando e consagrando. Era fé, que eu estava com fé, mas eu acabei de crer que a minha fé não alcançou. Falei, daqui 2 meses estamos orando e consagrando os instrumentos. Só que os irmãos ajudaram só no primeiro mês. Aí passou 30 dias do que eu tinha falado, passou 60 dias, e nós não estávamos orando pelos instrumentos. E aí um belo dia, eu fui levar um porta-CD na casa de uma irmã. E cheguei na porta da casa dela e eu escutei, Geraldo. Eu pensei, deve que é eu. Eu vou sentar aqui um pouquinho nessa escada para me escutar a conversa. Maldita a hora que eu sentei na escada. Sentei na escada e a irmã descendo a lenha em mim. O Geraldo roubou a igreja. O Geraldo comeu o dinheiro da igreja e agora não tem dinheiro para devolver, e por isso já passou 60 dias e não tem o dinheiro dos instrumentos, e não tem instrumento, e ninguém fala nada, porque é obreiro.
É o queridinho do pastor. Irmão, aquilo... Eu levantei na hora e a primeira coisa que o diabo pôs na minha mente, ela não está contribuindo, pode olhar ela na lista. E eu falei, peraí, essa irmã não está contribuindo e está metendo a boca. Quer saber de uma coisa? Eu vou chamar ela aqui fora e vou falar umas verdades para ela. Vou rasgar o verbo, vou falar mesmo. E eu falava mesmo. Aí na hora que eu levantei, irmão, na ira, e Paulo vai nos dizer que nós podemos até irar, só não podemos dar um lugar para ira. E na hora que eu levantei, o Espírito Santo disse assim, se tu quer resolver, então resolve. Aí eu pensei, medi a consequência, falei, Senhor, não vai dar certo, e agora? Aí ele fez, ai, irmão, eu passei mal, fui para o culto ruim, não dormi aquela noite, sentava no púlpito da igreja assim, via a irmã lá regendo o conjunto, e aí o diabo ficava do lado da orelha assim, sabe aquela luta do espírito contra a carne, o Espírito Santo te ajudando e o velho homem, e o diabo aproveitando e olha o velho homem, pune ela. A Bíblia diz que para se levantar contra um presbítero tem que ter 2 testemunhas. Ela não tem testemunha que você roubou a igreja. Processa ela. E o Espírito Santo... Eu estou falando de cuidado no falar. Irmão, o que tem de famílias sendo destruído por causa do descuido no falar. E a nossa palavra vai nos dizer no livro de Provérbios que o poder da vida e da morte está na língua. Tiago vai dizer que a língua é um pequeno membro que tem poder de jogar o corpo inteiro no inferno. E para tentar explicar, ele vai dizer que a língua é como uma faísca de fogo que tem poder de incendiar uma floresta. O que tem de obreiros arrebentado por causa do falar. O que tem de casamento destruído por causa do falar. Cuidado, nós estamos falando de cuidados pessoal. Cuidado com o que tu fala, porque Jesus ele vai nos dizer que a boca fala daquilo do qual o coração está cheio. Cuidado com o que você fala, porque tem muita gente colocando a salvação dele e daqueles que ainda acreditavam nele em risco por causa de conversas. E o tal de conversa, irmão, fofoca, murmuração, que tudo envolve a fala, é o mal que fez com que o povo de Israel perdesse a bênção. É só lermos as cartas de Paulo aos Coríntios, onde ele vai nos dizer que o que aconteceu com o povo de Israel foi deixado como um alerta para nós. Não caiamos no mesmo erro deles. Sabe, Salomão chega a dizer que é melhor você morar no deserto do que estar em uma casa. Lá ele vai ser bem específico, mas eu vou ser amplo aqui. Em uma casa em que as pessoas são rinchosos. Rinchosos é pessoas reclamam de tudo, murmurador, sabe? Fica falando, reclamando de tudo. E fala. Tem uns que falam tanto que dorme e consegue falar dormindo. Misericórdia. Isso é um mistério, né, pastor? Dorme e dormindo está falando. Aí cutuca, o que foi? O que foi? Você está falando aí? Cuidado, irmão. Temos que tomar cuidado com a nossa fala.
o falar de um cristão tem poder. Tem poder. Eu estou estudando, não muito afinco, mas estou dando umas passadas na questão de crianças e adolescentes, essa fase. E eu aprendi que é a fase que nós temos que tomar mais cuidado. Mais cuidado. Porque às vezes falamos, e essa fala, ao nosso entendimento que somos adultos, tranquilo, de boa, ali no momento de raiva, de preocupação, mas para eles tem um peso muito grande. Cuidado com o falar. Mateus 12:34, Jesus diz que o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Temos que tomar cuidado. Deixa eu ver o meu horário, pastor, para nós não ultrapassar. Deixa eu falar de mais alguns cuidados aqui, irmão, que eu quero mostrar para os irmãos. Outro cuidado eu não poderia deixar de fora é o nosso traje. É o nosso vestir. A Bíblia vai nos dizer que um certo servo de Deus, ele foi reconhecido pela vestimenta dele. Isso está lá no livro de 2 Reis, capítulo 1 e o verso de número 8. Quando o rei diz para os seus empregados: me tragam aqui o profeta. E eles não conheciam o profeta. Foi lá para buscar o profeta acabou com 50, voltou outra equipe, ele acabou com 50, e aí quando foi mandar a terceira equipe, eles ficaram com medo, voltou para o rei e disse: olha, está meio que perigoso buscar, tem um homem lá, e ele falou: como é que esse homem está vestido para eu saber se é a pessoa certa? E eles disseram: ele usa como vestimenta um cinturão de couro, assim. Aí o rei falou: é ele mesmo. Pela descrição da vestimenta, o rei soube quem ele é. Aí tem algumas pessoas, irmãos, que vai dizer assim: ah, irmão, mas vestimenta não salva. Claro que não salva, eu sei disso. Só que quem é salvo sabe se vestir. Aí pode surgir outro mais ousado ainda, de querer dizer assim: pastor Paulo, bem, já que vestimenta é importante, então qual é o tamanho da medida da vestimenta? Me mostre na Bíblia. A Bíblia não vai mostrar tamanho de vestimenta. Só que a Bíblia vai nos falar de 3 palavrinhas que devem definir o traje de um cristão. E outra coisa, se vestimenta não fosse importante, quando Adão e Eva pecam, no capítulo 3 de Gênesis, a primeira coisa que eles recebem de Deus são roupas para se vestir, porque ninguém se apresenta a Deus de qualquer maneira. Então precisamos de entender que Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Também o apóstolo Pedro vai tratar disso na sua primeira carta, no capítulo 3, do verso 3 ao verso 4. E também o sábio Salomão, em Provérbios 11:12, vai falar sobre veste. E quando vão tratar acerca de veste, você vai perceber que se resume em simplicidade, modéstia e pudor. 3 palavras que definem a vestimenta de um cristão. Cristão tem que se vestir com simplicidade, ou seja, sem querer se ostentar. Aleluia. Sabe, aquele camarada que todo mundo sabe que o coitado está servindo a Deus e financeiramente não tem aquelas condições, mas aparece no culto com cada roupa que é para chamar atenção mesmo. Chama tanta atenção que rouba até o foco do culto.
Simplicidade, irmão. Simplicidade. Simplicidade não é cebosice, eu sempre digo isso. A pessoa pode ser simples, mas bem arrumadinho. Simplicidade no vestir. Modéstia. O que é modéstia, irmão Geraldo? Decência. Eu costumo dizer que tem certos tipos de roupa que dá certo para qualquer outra pessoa, menos para um servo de Deus. E mostro na Bíblia. Lembra do Davi? Pegaram uma roupa lá de um desviado lá e enfiaram nele. A Bíblia diz que ele não conseguiu nem andar, porque não era apropriada para ele. Um servo de Deus, irmão, sabe como se vestir. Nós vivemos uma época tão terrível que tem umas pessoas que se vestem de tal maneira que se você gritar Gillette, a roupa racha. Não precisa nem passar o Gillette. É só você gritar Gillette, a roupa já racha. Porque você olha assim, você não sabe como que entrou lá dentro. Está tão espremido. Estou falando de mulher e de homem. Tem umas calças de uns obreiros aí que não dá nem de erguer a perna assim, ó. Que se erguer. Ah, irmão, mas veste não é importante, não é? Então vamos lá para o tabernáculo. Quando Deus vai tratar da vestimenta do servo de Deus, que iria representar ao povo perante Deus. Até o que eles estavam vestindo por baixo, Deus exigiu um certo cuidado para que quando ele subisse no altar para apresentar o sacrifício, o texto vai nos dizer que a vergonha deles não aparecesse. Então o cristão tem que saber se vestir, tem que vestir bem, tem que se vestir mais com pudor. O que é pudor, irmão? Pudor é aquilo que não traz constrangimento. Eu prego, irmão, por misericórdia de Deus aí, passo em várias igrejas. Tenho agenda por misericórdia de Deus já para agosto, setembro, marcado. E tem vezes que a gente está sentado no púlpito, pastor, a gente tem que olhar para o céu, pedindo misericórdia. Porque se olhar para frente e ver a alma da pessoa, ver além do que é para ver, isso é falta de pudor. Ou seja, está trazendo constrangimento. Temos que tomar cuidado, tanto o obreiro como obreiras. Cuidado no vestir, no traje. Vestimenta, ela vai dizer, se entrar um policial aqui, irmão, não precisa de ninguém falar que é policial. Pela veste você já vai saber se é militar, se é civil, se é da guarda. Civil ainda fica meio difícil, né? Mas se vai saber se é da guarda municipal, se é PM, se está servindo o exército. Se entrar uma enfermeira que não precisa ninguém falar que é da área da medicina. Pelo traje você vai saber. E agora o cristão? Temos que tomar cuidado. Meu Deus, a nossa hora vai voando. Deixa eu falar aqui de mais 2 cuidados. Cuidado, irmão, da nossa família. Temos que tomar cuidado. Paulo, para basear esse cuidado com a família, eu anotei a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Família é tão sério e tão importante que se a gente não cuidar da nossa família, a Bíblia diz que a gente não está apto a cuidar da obra de Deus. Cuidado com a sua família. Seus filhos estão crescendo. Qual a imagem que eles terão de você como pai e de você como mãe? Cuidado com a sua família. Eu já me deparei com obreiros e com esposas de obreiro. Como eu já disse, já pastoreei a igreja. Eu me lembro de uma irmã que disse assim: pastor, eu queria tanto que o meu esposo
tivesse cuidado da nossa casa como Ele cuida do trabalho que o Senhor deu para Ele. Cuidado da família, irmão. Se tiver que sacrificar, eu sempre digo isso e mostro à luz da palavra. Se você tiver que escolher entre a tua família e o teu ministério, priorize a tua família, porque senão você prioriza o teu ministério e pode perder a tua família. E para começar, a família vem primeiro do que ministério. Família vem primeiro do que ministério. Eu não vou entrar nessa área, mas eu creio que talvez o pastor que vai me proceder amanhã vai dar uma pincelada nisso. Porque estamos vivendo época em que eu estou falando de cuidado pessoal. Família é pessoal. Temos que cuidar das nossas famílias. Eu saio para pregar quase toda noite, mas sempre convido a minha esposa, pergunto para ela se está tudo ok, tudo tranquilo. Peço para ela orar para mim, irmã. Sai com a bênção da minha esposa. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Temos que deixar a nossa base bem estruturada, para quando a gente sair no campo de batalha e voltar, a gente tenha uma base. Cuidado da sua família. Estamos vivendo época, eu poderia entrar e eu não vou entrar em detalhes, mas quando eu digo cuidado da família, eu estou falando num todo. Cuidado do marido com a esposa, cuidado da esposa com o marido. Marido que se for para a igreja, pastor, faz a tríplice coração, oferta, contribui, ajuda na campanha e faz aquela maravilha. Aí quando é coitada da irmã que quer trocar de sapato, que está rasgando já o outro, está rindo para ela, aí o homem é difícil, terrível. Não tem dinheiro. Não, mas é a obra de Deus. Cuidado. Primeiro vem a família. Sem falar de esposa também, que deixa o marido sair de qualquer maneira. E lá em Rondônia, por muito tempo, temos uma irmã lá, e eu vou mencionar o nome dela, porque eu tenho certeza que algum dia ela vai ver esse vídeo, a irmã Luceni. Ela palestra para esposas de obreiros. E ela sempre falava isso, que o obreiro é a cara da esposa. Se você vê um obreiro largado, desleixado, pode ter certeza que aquela esposa está deixando a desejar. Porque se for uma esposa cuidadosa, na hora que ele vai sair, peraí meu querido, deixa eu arrumar essa gravata aí. Calma aí, isso aí não tem nada a ver. E olha que eu fico com raiva. Quantas das vezes eu voltar e trocar a gravata, irmão? Eu voltar e trocar a camisa? Eu ir lá vestir do meu jeito e tal. E para mim, nós que é homem, qualquer jeito tá valendo. Cobrir o corpo, beleza. Mas as irmãs que é mulher, que cuida dos detalhes. Eu chegar na porta, a minha esposa, mas você não vai com essa roupa. Mas nem. Mas por quê? Mas tá legal. Deus o livre. O que vão pensar de mim? Vai lá tirar isso. Mas eu passo, peraí. Ela vai lá e passa e eu tenho que trocar a roupa. Cuidado, irmão. Estou falando cuidado da família. Tanto do homem cuidar da esposa, como a esposa cuidar do marido. E os dois cuidar do filho. Saber para onde que o filho anda. Saber o que o filho anda assistindo no celular, na internet. Saber qual é os amigos íntimos dos filhos. Cuidado. Para não perder a família. Temos que tomar cuidado, irmão. O filho está ruim na escola. Vai lá saber o que está acontecendo. Conversa com ele. Nós passamos há poucos dias num livro, numa lição da escola dominical, onde ele diz assim, que quando um filho diz para o pai, mas o Senhor não me entende, a maioria dos pais vira a costa. Não entende mesmo não. E é aí que está o erro, que deveria entender. Eu não entendo, peraí, eu vou tentar entender o meu filho. Cuidado com a família. E aí, para nós finalizar, irmão, Paulo vai escrever na sua carta, e aí nós finaliza por aqui, porque a hora já foi, e eu pensei que
que eu ia falar pouco e acabei falando bastante. E eu quase não falo. Eu quase não falo nada. O último cuidado, irmão, é o que Paulo escreve a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, onde ele vai falar da estrutura do ser humano. Ele vai falar que a gente é composto de corpo, alma e espírito. Lá ele vai dizer espírito, alma e corpo. Ele vai falar da pneuma, que é o espírito, que é o homem espiritual, da psique, que é o homem natural, e da soma, que é o homem carnal. E aí, quando eu vou falar, vou me ater só nesse último, do corpo, cuidado do corpo. Higiene pessoal. Temos que tomar cuidado, irmão. Um rolon é tão barato, né, pastor Paulo? Um perfuminho é tão barato. Ai, irmão, mas eu não sei quem vende, a minha esposa vende. Pronto. Já fiz a propaganda do trabalho dela. Ela vende Avon, Natura, Rinodê. Cuidado pessoal, irmão. Porque senão na hora que tu levantar a mão para orar para o povo vai cair. Mas não tem nada de poder de Deus. É falta de higiene. Andar bonitinho, tu é um servo de... Irmão, tu é um representante de Deus. E sem contar que o Espírito Santo mora dentro disso daí, né? O Espírito Santo mora, nós somos... Paulo vai dizer, ou vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo. Então deixar a casa arrumadinha. E esse templo é tão cobiçado, ô pastor. Esse templo, esse corpo, é tão cobiçado que o dia que o Espírito Santo chegar a sair, que tomara Deus que isso não aconteça, mas o dia que ele sair, a Bíblia diz que já tem 7 interessados. Na verdade, tem um que vai trazer mais 7, tornando 8 interessados em alugar essa casa aí, por um período de tempo. Então, já que o Espírito Santo está dentro de você, irmão, cuida do seu corpo. Comer é uma delícia, mas a gula mata, e é pecado. Cuida do corpo. O que tem de pessoas descuidadas? Ô irmão, a gente dobra o joelho para orar. Aqui não, graças a Deus. Mas eu me vi numa situação uma vez, eu estou falando de cuidado. Cuidado. Olha o que Paulo diz: que todo o vosso espírito, alma e corpo seja preservado. Preservar é cuidado. Tem que cuidar do seu entendimento. Está sempre se atualizando no seu entendimento. É não ser aquele crente hoje, lá da época do Noé, sabe? Que a mente não abre, que a mente não evolui. Ah, mas lá naquela época, irmão, cuidado, você não está mais naquela época. Se atualiza, espírito, entendimento, mente. Paulo vai dizer isso, que a verdadeira mudança vem quando você cuida do seu entendimento. Romanos 12, verso 2. Aleluia. Transformai-vos pela renovação. Entendimento pode ser renovado. Desinchessa essa mentalidade. Olha por outros ângulos pela Bíblia. Ah, mas na minha época é o saudosismo. Sabe aquele irmão saudosismo na igreja? Que não sai daquela época. Eu conheço um irmão que toda vez que ele vai ensinar, mais lá. E já virou até meme na igreja. Fulano vai ensinar, hoje nós temos que voltar lá. Espírito, entendimento, alma, emoção, cuida do teu sentimento.
Não deixa acumular raiz de amargura. E aí vem o corpo também. Entendimento, emoção e corpo. Cuidado do corpo. Temos que cuidar, irmãos. Somos templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Isso é higiene pessoal. Eu me lembro de um pastor meu, e ele dizia assim: irmão Geraldo, toda vez que eu vou tomar café na casa do fulano, eu levo o café na boca, mas o nariz fica assim. O corpo, temos que cuidar do nosso corpo, irmão. Do nosso hálito. Quem conversa muito com pessoas, às vezes o irmão está virando a cara e você fala: nossa, o irmão está com raiva de mim. Não é, irmão. Ele está tentando manter-se vivo diante de Deus, porque está difícil. Eu conheço algumas pessoas assim que você até pensa, podia até pedir fulano para orar para mim, mas aí você lembra do hálito. Higiene pessoal. Irmão, isso é bíblico. Temos que cuidar. Temos que cuidar tanto lá de dentro, como também aqui de fora. Vestir bem, passar um perfume. Não é pecado. Andar bem vestido, bem arrumado, bem cheirosinho. Quem não gosta? Quem não se sente bem? Se nós, seres humanos, se sentimos bem. Ai, irmão, mas está frio para tomar banho. Misericórdia, irmão. Higiene pessoal. São cuidados que temos que ter. Meu irmão, o horário não nos espera. Paulo vai dizer para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso vai salvar você mesmo, como também vai salvar os que te ouvem. Eu citei poucos cuidados, mas existem muitos outros cuidados que temos que tomar pessoalmente como servo de Deus. Só o que eu quero que tu entenda, que tu não é qualquer pessoa. Então precisa de cuidar, sim, tá? Que Deus em Cristo possa te despertar por meio da palavra. Se tu tiver alguma dúvida, tu pode me procurar depois. Irmão, aquilo que tu falou não condiz, e eu te mostro a luz da palavra. Tá? Pode ficar tranquilo. A gente tem esse temor de Deus em trazer coisas que estão pautadas na palavra de Deus. E quando se fala de vestimenta, de comportamento, de negócio, né, pastor? A gente sabe que a igreja tem o seu regimento interno, que também vai ajudar a nortear a vida pessoal da igreja ou dos membros desta igreja. Então, cuidado. Temos que tomar cuidado.